Abençoado com todas as sortes de bênçãos. Olha, nós aqui outra vez, quarta-feira, 10 de março de 2021. Estamos aqui. Olha, deixa eu mandar um recado para você que vai ver este vídeo 10 de março de 2221. Daqui a 200 anos, nós já estamos aqui dizendo que Jesus já não ia voltar coisíssima nenhuma. Esse vídeo vai ficar salvo, guardado, tá? As 7 chaves. Meu filho, os meus netos, meus bisnetos, tataranetos vão compartilhar. Nós já estamos em 10 de março de 2021, dizendo que Jesus já voltou. Então você que está assistindo esse vídeo em 10 de março de 2021, saiba que a gente aqui já combatia com essa loucura deles aí, tá bom? Bem, vamos ao argumento esta noite. O que aconteceu no primeiro século da era cristã? O Filho do Homem havia de vir. Preste bastante atenção, porque isso é uma aula do Espírito importante para você entender vários pontos. Quem ficou de vir era o Filho do Homem, que foi rejeitado por Israel. Não era o Cristo ressuscitado, são duas manifestações. O Cristo ressuscitado, a sua manifestação era para a igreja. Ele é o esposo, o cabeça da igreja. Não veio julgar a igreja, não veio condenar. Então, quem veio julgar Israel também não é o Cristo ressuscitado. Quem veio julgar Israel, a expectativa dessa espera, e que não era física, não era visível, não era corpórea, foi o Filho do Homem. Era assim que foi dado o anúncio, por ele mesmo. Dos que estão aqui, muitos não passarão para a morte até que vejam o Filho do Homem. Era um codinome a Jesus de Nazaré. Então, o que aconteceu? Paulo e os demais apóstolos foram enviados para anunciar a vinda do Filho do Homem. Paulo recebeu as instruções para ir até os gentios. O Cristo ressuscitado enviou Paulo. Enviou também Pedro, Tiago e João. Calma que eu já vou mostrar. Então, esses homens, Pedro, Tiago e João, e Paulo, 4, foram comissionados na primeira era do século da igreja cristã para anunciar a vinda do Filho do Homem. É por isso que você lê nas epístolas de Paulo, e nós vamos tratar deste assunto da Trindade, porque as pessoas dizem, não existe Trindade, mas Paulo chama Jesus de Filho de Deus. E só a escatologia consegue desmistificar isso. Já até pregamos sobre isso. Então, é por isso que Paulo dizia, eu vivo na fé do Filho. Porque embora servindo ao Cristo ressuscitado, haveria ainda a última manifestação do Filho do Homem. E só quando ele viesse julgar a Israel, como está escrito em 1 de Coríntios, ele entregaria o reino ao Deus Pai. E Deus passaria a ser um em todos como é hoje. Hoje não há mais filho, não há mais Yahushua. Yahushua era o nome dele em Jerusalém. Yahushua, quando julgou Israel, deixou de ser, entregou o reino ao Pai e o Pai passou um só. Esse é um outro ponto que já pregamos também. Então vamos ler o que disse Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Preste atenção no que está escrito. Tanto Pedro como Paulo estavam debaixo da cobertura do Cristo ressuscitado. Está claro aqui? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então,
Paulo não viu a Jesus de Nazaré. Então, Paulo estava debaixo da operação do Cristo ressuscitado. Pedro também. A diferença é que o apostolado de Pedro era para a circuncisão, para os judeus. Os judeus precisavam saber que o juízo estava eminente. Quem é que deveria falar sobre isso? Pedro, Tiago e João, que eram reputados a coluna da igreja primitiva. E para os gentios? Para os gentios, por decreto, por soberania, pelo conselho do seu beneplácito, ele escolheu Paulo, também um judeu, mas que tinha cidadania romana, conhecia os costumes dos gentios, falava bem a língua dos gentios, o grego. Paulo era um homem muito letrado na área dos gentios. E o mesmo que operou em Pedro para esse apostolado, para levar a notícia de que o Filho do Homem estava próximo, usou também Paulo para dizer aos gentios. Os 4 apóstolos encabeçando a palavra de ordem. Eles tinham a boca como trombeta, a voz como trombeta. No antigo pacto representava o quê? Um juízo iminente. Os sacerdotes usavam muito isso. Por isso é que Paulo diz na sua carta, trombeta soará, que o juiz estaria chegando. Era anunciar que o juízo era iminente. Vamos ver devagar, um por um. Tiago, que está aqui, vou mostrar os que estão aqui comissionados. Tiago, capítulo 5, versículo de número 9. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz estará há 2000 anos. Não, eis que o juiz está. Ora, se ele está, ele vai entrar. Não é estará numa hora incerta. Por quê? Porque esta era a mensagem para aqueles dias. Era um assunto tratado pelos apóstolos, comissionado. Quando Tiago diz irmãos, ele está dizendo quem? Os judeus, os da circuncisão, que você leu comigo que ele foi enviado. Então, qual era a mensagem, entre outras, de conserto, de falta de temor, mas qual era a mensagem full time, crucial? Era dizer, irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Vamos ver o que disse Pedro na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo de número 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar 30 milhões de anos. Não. Veja, Pedro, Tiago e João estão vivendo na mesma época. Ah, e Paulo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Aonde era a casa de Deus que Pedro cita aqui como um judeu, como alguém apaixonado, como alguém que ia à hora sexta, à hora nona, como quem fez milagres na Porta Formosa? Para Pedro, a casa de Deus era onde? Para Pedro e para os judeus. Não seria o templo lá em Jerusalém? Então ele diz, a ocasião de começar o juízo, o mesmo juízo que Tiago está anunciando aos seus irmãos, compatriotas, porque a comissão era para eles, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Está à porta, é chegada. Não chegará, quem sabe um dia. Pedro disse, não, eu estou debaixo de um apostolado. O mesmo que está operando em Paulo para os gentios é o mesmo que está sobre a minha vida. Eu estou debaixo de uma unção, por assim entender. Pedro não está delirando. Se Pedro delirou, Paulo também delirou. Os dois estavam debaixo da mesma comissão. Lembra que Paulo disse? O mesmo que operou em Pedro para o apostolado da lei, da circuncisão, dos judeus,
É o mesmo, não é diferente, é o mesmo. Apenas estamos com comissão diferente. Apenas estamos sendo direcionados com outro argumento. Pedro está indo aos judeus que passarão pelo juízo. Eu vou aos gentios que foram justificados pela graça. Este era o propósito da pregação do evangelho. Então Pedro diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, nós quem? Não. Nós quem a que Pedro se refere? Ora, ele foi a quem? Ele não foi aos da circuncisão? Então nós, os judeus. Então o juízo viria primeiro por quem? Pelos judeus. E ele diz, se vem primeiro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho? Quem é que não obedecia o evangelho? Quem é que não obedece? Ora, Paulo pregou em Romanos capítulo 9, versículo 22, os vasos da ira preparados para a perdição. Então, Tiago pregou o juízo, que o juiz está na época da escrita. Pedro disse, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O ano da escrita na Macedônia é uma data provável, né? Que se coloca para entendimento entre 60 e 65, tá? O ano, 5 anos antes da queda do templo. Então ele diz que no ano 60 já tinha chegado, não iria chegar. Então Pedro, Tiago, falta quem agora? Falta João, lembra? Para a circuncisão eram 3 comissionados. Vamos ler o que dizia o outro pregador, se eles estavam se chocando. Vamos ler. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 18. Olha lá. Filhinhos. Não é possível que esses versículos passaram tanto tempo longe dos nossos olhos. Gente, mas nos deram um nariz de palhaço, carteirinha evangélica de burro. Esses versículos foram ignorados. Nunca fizeram uma exegese, uma hermenêutica. Nunca colocaram esses versículos dentro do seu contexto verbal, cultural, histórico. Passaram por isso aqui e o pior, foram futurizando, como se a última hora fosse sempre a primeira. A última hora nunca chega. Como que se pode dar um atestado de ignorantes, um atestado de burro? E eu fico impressionado, sabe? Que eu nunca fiz teologia, não tenho estudo, tenho que trabalhar. E um homem semi-analfabeto vem esfregar isso na cara dessa turma. E é claro que eles não têm para onde correr, eles ficam lá da sala para a cozinha, fica sarará crioulo, sai para lá negão, sai para lá meu negro. Não tem para onde correr, porque está escrito, gente. É perfeito, o entendimento é perfeito, é maturidade cristã. Isso não se ensina na escola de teologia. Isso não se ensina, isso não se aprende buscando a Deus no monte. Isso nunca se lê com essa clareza na escola bíblica dominical. Isso se aprende com visão e revelação do Evangelho. 3 apóstolos para a circuncisão, debaixo de um apostolado, debaixo de uma comissão. Um apóstolo para os gentios, mas debaixo do mesmo apostolado. O mesmo que mandou Pedro, Tiago e João falar uma coisa, mandou Paulo falar outra. Não é guerra, não é briga, não é nada. Estão todos debaixo da mesma comissão. Disse João, filhinhos, já é. Tiago disse, está à porta. Pedro disse, é chegada. Olha, meu amado, por boca de 2 ou 3 palavras, testemunha, toda a situação será resolvida. Olha os 3 aí comissionados debaixo do mesmo poder e da mesma unção que está Paulo, só que para os judeus. Filhinhos, já é a última hora. E como eu viste, vem o anticristo. Ora, mas naquela época o anticristo já estava indo. Como dizem que vão esperar agora um novo político? Da onde que esses aloprados tiram isto? E como eu comi desse reggae? Ih, mas o anticristo já foi o Bob Marley, já foi o Barack Obama,
já foi o padre Nuriev Kassanov. Ah, por falar em Nuriev Kassanov, o meu irmão Dionísio está no Egito, mandou aí uma saudação para mim, Saramalenko. Eu não sei se é do Egito, será que ele brincou comigo? Saramalenko é outro lugar. Mas tudo bem, Malenko Salah. Meu amado, como é que as pessoas nunca se atentaram para essas verdades? Botaram um cabresto nos dirigindo para aquilo que eles queriam. A verdade é como eu disse no começo. Eles disseram, povo, Jesus virá, não ajunteis tesouro na terra. E eles foram enriquecendo. Ora, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem, está presente. Venha, está presente, não virá. O anticristo também. Agora, muitos anticristos, eles dizem que é um só, que é um político aqui, diz que eram muitos contra Cristo. Tem surgido, pelo que conhecemos, disse João aos judeus, é a última hora. E agora? E o outro apóstolo? O outro apóstolo também falou que Jesus ia voltar? O outro apóstolo estava em concordância? Claro que sim, o propósito do evangelho era esse. A maior expectativa da igreja do primeiro século era a vinda de Jesus. Vários benefícios iriam acontecer com eles. Todos eles estavam debaixo dessa expectativa. Paulo dizia, a nossa reunião com ele. Paulo disse, primeiro os que dormem, depois nós, os que ficarmos vivos. Isso era uma grande expectativa que rondava a igreja no primeiro século. Estes assuntos não eram assuntos para ser tratado aqui, no século 21. Era um assunto para aqueles dias. O juiz estava às portas naqueles dias. Tiago não escreveu hoje, nem está vivo. Pedro escreveu entre 60 e 65, não está vivo. Não se pode futurizar essa deslealdade, esta falta de respeito teológico, esta má compreensão, esta ignorância pastoral, que não sabe entender que a carta tem remetente e eu não posso trazer esta carta para o futuro, porque Pedro não está presente, ele não escreveu nada hoje. Quando ele diz é chegada na época da escrita, entre 60 e 65. Aonde estão os doutores que nunca nos ensinaram isso? Por quê? Por desejos escuros e escusos, querendo prender, vitimizar as pessoas, dando uma falsa esperança às pessoas dentro desses covis para arrancar dinheiro. Eles se enriqueceram aí como os senhores feudais, se enriqueceram como enriqueceu Roma. Estão aí há milhares de anos comendo e bebendo o melhor da terra enquanto o povo tem que trabalhar por falta desses esclarecimentos. Mas glória a Deus, porque nós estamos aqui mostrando. Agora veja o que disse o apóstolo dos gentios quando cruzou com os hebreus convertidos. Leia comigo, por favor. Leia comigo. Deixa eu ler o versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Esta promessa era vinda. Esta era a promessa feita pelos profetas, feita por Malaquias, que disse, olha, antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias virá. Jesus disse aos discípulos, na verdade, Elias já veio. E eles entenderam. E ele falava de João Batista. Então, esta era a promessa, a vinda. Leia o que disse o apóstolo comissionado, debaixo da mesma autoridade que deu a Pedro, Tiago e João para dizer aos judeus que ele estava próximo. Olha o que disse o apóstolo Paulo, com a mesma autoridade, debaixo da mesma unção, dizendo aos hebreus, porque ainda daqui a alguns milhares de anos, não, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Você está vendo que este era o propósito daqueles apóstolos? Compreendeu? Sim. E agora vem o tema da mensagem.
Este era o propósito. Jesus veio, julgou Israel, houve um arrebatamento espiritual, novos céus e a nova terra, a nova aliança chegou, a graça de Deus foi estabelecida, a Jerusalém, que é lá de cima, não é mais a Jerusalém aqui da terra, a Jerusalém agora é espiritual. O que está aí foi montado pela ONU em 1948. A nação de Israel, que era constituída de judeus com a separação de gentios, Deus fez um só povo e diante de Deus ela é espiritual. A Jerusalém é a livre, é lá de cima, é a mãe de todos, disse Paulo, e que está adornada diante de Deus. Então, a Jerusalém, agora, com o pacto estabelecido, não tem nada a ver com a Jerusalém física, terra, porque Jerusalém foi devastada para sempre, disse Jesus em Lucas capítulo 21, 22. A Jerusalém que existe é espiritual. Nós somos a Jerusalém espiritual.